Vem cá, você sabia que o gráfico de pizza é o mais criticado, rejeitado e polêmico entre os profissionais de análise de dados? Fica comigo porque nesse vídeo você vai entender todos os motivos por trás disso e ainda descobrir alternativas inteligentes para substituí-lo e não passar vergonha no trabalho. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do canal. Meu nome é Letícia Smirelli e hoje a gente vai falar sobre esse gráfico que é super utilizado, queridinho por muitos e que parece tão inocente, mas pode distorcer as suas análises e levar até a interpretações corretas sobre os seus resultados. E para você entender por que o gráfico de pizza é tão problemático, a gente não vai ficar só na teoria não. Eu vou te trazer exemplos práticos para você ver a diferença e te trazer também recomendações valiosas para você nunca errar quando optar por esse tipo de visual. Já tô com o Power BI aberto, então bora logo aqui para minha tela e a gente vai começar com este exemplo aqui, ó, de uma base de dados simples com informação de ano, produto e quantidade de vendas. Eu já me antecipei e criei aqui 3 gráficos de pizza. Um com os dados de 2021, filtrado, né, apenas o ano 2021, 2022 e 2023. Imagina você, na correria do dia a dia, se recebesse essa análise aqui da forma que tá. Batendo o olho de forma rápida, não parece que a informação entre cada um deles aqui teve uma leve alteração, mas não foi uma alteração tão significativa? Você consegue em poucos segundos chegar numa conclusão rápida aqui de tendência, de qual produto vendeu mais e menos, de uma forma bem rápida? É muito provável que não. E aí você pode me dizer, Letícia, mas está faltando rótulos, né? Se você colocar rótulos de dados aqui nas fatias, já ajudaria. Realmente, já ajuda, mas daí você tem que parar e ir comparando aqui, né, de um gráfico para o outro. Algo que até poderia ser feito também para ajudar é vir aqui nos 3 pontinhos e classificar o eixo aqui, ó, pela quantidade de vendas e aí em ordem crescente ou decrescente. Só que agora, vamos fazer um exercício juntos aqui. Olha só, a gente vai mudar esses 3 gráficos, ao invés de pizza, a gente vai alterar os 3 para colunas. Eu vou selecionar os 3, ó, com Ctrl, dá um Ctrl C, Ctrl V, colar aqui embaixo. E eu não consigo alterar todos de uma vez para colunas, mas eu vou selecionar o primeiro, colocar aqui um gráfico de colunas. Vou selecionar o segundo, colocar também gráfico de colunas. E vou colocar agora o terceiro, também como gráfico de colunas. Dá só uma olhada na diferença que a gente consegue ter de interpretação e como a mesma informação, os mesmos dados ganham uma nova perspectiva só pelo fato da gente alterar o tipo de visual. E pensando no aspecto de velocidade de interpretação da análise, dessa forma, você consegue já ver até uma tendência, né? Então, aqui, ó, em 2021, o produto A foi o que menos vendeu. Por outro lado, em 2023, ele é o top 1, ele é o mais vendido. Então pode parecer um exemplo bobo, mas ele mostra assim na lata o quanto o gráfico de colunas para esse tipo de análise é mais efetivo para você conseguir fazer uma comparação. Então, ó, já anota aí, se o seu objetivo é fazer uma comparação, um gráfico de colunas ou de barras vai ser muito mais efetivo do que um de pizza e vai transmitir a sua mensagem de uma forma muito mais clara. Só que como a gente está falando de 3 anos diferentes, tem como a gente melhorar ainda mais essa análise. Vamos então para algumas alternativas. Primeira delas, usar as colunas ou barras 100% empilhadas. Vou copiar esse primeiro gráfico, colar ele aqui. E como estamos falando de 3 anos diferentes, eu posso colocar os 3 anos em um gráfico só para otimizar espaço. Vou aqui, ó, tirar o filtro de ano, que eu fiz localmente no visual. Aqui, alterar para esse visual aqui, ó, gráfico de barras 100% empilhadas. E aqui a gente vai alterar os campos. O produto vai para a legenda. Olha só, aqui já é todos os anos somados. E aqui no eixo Y, dá para colocar
a informação do ano. Olha só que interessante como agora a gente consegue ver de outra perspectiva. As barras 100% empilhadas, elas são mais recomendadas quando a representatividade do total é mais relevante do que o valor absoluto em si daquelas categorias. Então, nesse primeiro exemplo aqui, substituindo a pizza por um de coluna mais comum, o foco não está sendo a representatividade, mas sim uma comparação. Por outro lado, se o seu objetivo é avaliar a composição e quanto cada categoria ali, cada produto representa no todo, e ainda assim comparar aqui ao longo do tempo, nos 3 anos, ver uma evolução, esse tipo de gráfico vai ser mais adequado. E é por isso que o ponto mais importante quando você vai fazer uma análise é entender qual que é a resposta que você quer trazer. Porque dependendo da resposta que você quer, vai ter um gráfico mais ou menos adequado. Então esse aqui é legal, ó, porque dá para ir acompanhando, né, pelas fatias que têm as mesmas cores, a diferença de quais fatias foram crescendo ou diminuindo ao longo dos anos. Outra opção interessante para você substituir o gráfico de pizza é usar um gráfico que é pouco utilizado, que se chama gráfico de faixas aqui no Power BI, ó. E o gráfico de faixas é este aqui, ó. Vou simplesmente selecionar esse visual e mudar aqui o tipo de gráfico. E veja só como essa análise é interessante para trazer mais evidência em variações significativas. Eu vou tirar aqui, ó, o rótulo de dados no painel lateral e olha só como dessa forma a gente consegue ver como se fosse o caminho, né, que cada um dos produtos teve aqui ao longo dos anos. E como as faixas são bem largas nesse tipo de gráfico, fica muito mais fácil de você visualizar, né, e evidenciar a variação significativa que cada produto percorreu ao longo dos anos. Então essa aqui é uma visão mais direta ao ponto. E outra opção que não pode ficar de fora, se o seu objetivo é ver uma tendência ao longo do tempo, é o famoso gráfico de linhas. Então, copiei e colei, vou alterar para o gráfico de linha. Só que, quando tem muitas linhas, veja que ele fica meio poluído, né? Falando em gráficos com nome de comida, gráficos com muitas linhas assim é chamado até de gráfico espaguete. Mas tem uma forma inteligente de você resolver também esse tipo de situação. Você pode fazer de duas formas. Ó, você pode vir aqui nos filtros e ao invés de colocar todos os produtos, colocar, por exemplo, só os 3 primeiros produtos, produto ABC, e focar a sua análise nos principais. Ou dá para fazer um filtro de top 3, os top maiores, top menores. E uma outra forma interessante de você fazer um destaque, né, em um gráfico com muitas linhas, é você vir aqui, ó, nas linhas e mudar as cores. Então, eu vou colocar do produto E, a cor da linha, um tom de cinza, para ele chamar menos atenção. Do produto D, também vou mudar aqui, ó, colocar numa cor cinza. E aí, você traz destaque para alguns aspectos específicos que podem importar na sua análise. Outra melhoria para gráfico de linhas com muitas categorias é você, ao invés de usar uma legenda que fica aqui na parte superior, e aí você tem que ficar olhando na parte de cima e no gráfico toda hora para entender, né, o que é cada linha, é você vir aqui, ó, e ativar o rótulos da série. Essa opção aqui na lateral. E desativa a legenda, né, para não ficar redundante. E aí, dessa forma, você consegue ter uma interpretação mais rápida. Isso aqui, ó, é muito mais eficiente que aquelas 3 pizzas uma do lado da outra. Por outro lado, pode ser que você queira usar a pizza para mostrar uma representatividade ali do todo, uma composição geralzona. E nesse caso, eu trouxe outro exemplo de uma base de dados aqui que tem mais categorias de produtos, porque isso aqui, gente, sério, eu quero chorar quando eu vejo esse tipo de gráfico aqui. Esse excesso de fatias é o erro que a gente mais encontra por aí nas empresas. Isso aqui aparece também até na televisão, em revista, jornal. E saiba que se você usa no seu trabalho, a não ser que o seu chefe queira e te pediu isso, se um profissional que entende um pouco mais sobre análise de dados vê, você tá passando vergonha. Isso porque, gente, algumas categorias aqui, ó, são tão pequenas que não aparece nem sequer o rótulo de dados aqui para elas, de tão miudinhas que elas ficam. E tem gráfico até pior que esse, tá? E aí, como você pode trabalhar de forma inteligente nesse caso, se o seu objetivo é realmente ver uma composição do todo?
você pode agrupar as fatias menores em uma categoria chamada outros, até porque fatias tão pequenininhas é muito provável que elas serão irrelevantes para aquela análise. Ou seja, você vai dar foco, dar luz aqui ao que realmente importa. Ah, Letícia, como que eu crio essa categoria outros? Tem várias formas de fazer, tá? Você pode fazer clicando aqui com o botão direito e criando um grupo. Nesse caso, eu fiz dessa forma, ó, até cliquei ali em editar grupos e aqui é uma forma de fazer. Tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link na descrição com o passo a passo. E tem também uma outra forma usando linguagem DAX, tá? Criando medidas e colunas calculadas. Também ensino nesse mesmo vídeo. E além de fazer a categoria chamada outros, veja que só o fato de mudar do de pizza para o de rosca já dá também para você visualizar com mais evidência, né? O tamanho que cada uma ocupa aqui. Ficam todas da mesma largura, né? Não tem essa angulação aqui que o de pizza tradicional tem e dificulta mais a visualização. E se você quer uma regrinha, o número de fatias aqui, ó, até 4 fatias é um número ok para você usar, tá? Esse tipo de gráfico. Então, nesse exemplo, tem 3 fatias e uma fatia chamada outros. Para melhorar ainda mais, ó, ao invés de colocar uma legenda, também dá para colocar aqui todos os rótulos de dados, direto aqui mais próximo na fatia, tirar a legenda, e aí dessa forma também facilita, tá? Na velocidade de interpretação. E outro visual que é uma substituição super inteligente e é pouco utilizado, é um que é padrão aqui do Power BI, que se chama Tree Map. Ó, eu só copiei e colei, vou vir aqui e usar esse Tree Map, que basicamente, gente, é como se fosse uma pizza, só que quadrada, tá? Só que pelo fato dele ter esse formato, né, mais quadrado, o nosso cérebro consegue identificar de uma forma mais rápida a representatividade de cada fatia. E se a gente adicionar aqui, ó, os rótulos de dados, fica aí ainda melhor, tá, de fazer essa comparação. Então, fica a dica para vocês, esse aqui também é um visual bem massa. Agora, para não falar só mal aqui do gráfico de pizza, olha só esse exemplo, que na verdade é o de rosca, tá? Que eu acho uma excelente prática para vocês. É usar quando você tem um cenário de 2 categorias. Então, nesse exemplo aqui, ó, é um dashboard de RH e tem uma análise aqui, né, do quadro aqui de colaboradores, separado por feminino e masculino. E aqui, conforme a gente vai filtrando, veja que os dados ali, né, vão se alterando e fica um visual super clean. Tem várias outras situações, né, que a gente tem somente 2 categorias, então sim e não, gênero, dependendo aí da área de negócio que você trabalha, eu tenho certeza que tem algum exemplo que vem aí na sua cabeça de situações onde você tem 2 opções ali, né, fica binário. E aí sim, use e abuse do gráfico de pizza, do gráfico de rosca. E veja que a mensagem principal desse vídeo aqui não é que você abomine esse tipo de gráfico e não use de jeito nenhum. É só você usar com cautela e saber exatamente qual que é a mensagem que você deseja transmitir naquela análise e refletir se ele mesmo é o gráfico mais adequado. E eu vou deixar disponível para download este arquivo aqui do Power BI Desktop para você colocar a mão na massa e sentir a diferença. E para sintetizar e ir mais direto ao ponto, quais são 5 considerações ao utilizar um gráfico de pizza? 1. Tenha bom senso e busque utilizar poucas categorias. Eles ficam super poluídos e até ilegíveis com muitos dados. E algumas fatias tão fininhas que não dá nem para enxergar. Mesmo se você tiver poucas categorias, a comparação entre fatias de tamanhos muito próximos é bem difícil e o nosso cérebro tem dificuldade de identificar a diferença de formas angulares. Consideração número 3, e essa aqui eu já vi muita gente, principalmente da política, errando. Verifique se os seus segmentos somam 100%. Parece óbvio, mas é um erro muito comum em grave. Então, a pizza, gente, não pode somar mais que 100% e nem menos de 100%, né? Se ela representa o todo é 100%. É óbvio, tá? Mas o óbvio precisa ser dito e não existe fatia negativa, pelo amor de Deus.
Consideração número 4, jamais utilize 3D ou incline o seu gráfico de pizza. Isso deixa os dados quase impossíveis de serem lidos e, de longe, não é recomendado. E número 5, prefira utilizar rótulos de dados diretamente ali mais próximo, das fatias ou das linhas, ao invés de legendas, para facilitar a compreensão do usuário. Vou deixar o link desse conteúdo na descrição para você salvar, não perder, e quando você vê alguém usando o gráfico de pizza de forma errada, você pode encaminhar para aquela pessoa. E depois desse vídeo, agora vai ser impossível você não reparar várias pessoas utilizando o gráfico de pizza de forma incorreta no trabalho, na TV, nos jornais, mas agora você já tá um expert e já sabe. E se você tem alguma outra recomendação ou percepção, coloca aqui nos comentários que eu vou interagir com cada um de vocês. Esse vídeo tem material para download na descrição, aquele arquivo PBX, para você também colocar a mão na massa. E se você gostou, não esquece de deixar o seu like, compartilhar com todo mundo, se inscrever aqui no canal e eu te espero numa próxima. Até!